Muito bom dia, um excelente sábado na presença de Deus. É um prazer estar de regresso. No meu caso, é estar de regresso aqui à Escola Bíblica nas manhãs de sábado ou em qualquer momento que possa ouvir e desfrutar deste programa, que nós desejamos mesmo que seja um tempo para desfrutarmos, sobretudo, da palavra de Deus, por isso é que é a Escola Bíblica. Juntando estas duas palavras, é um tempo de ensino, porque queremos aprender da palavra de Deus e refletir a partir dela. E claro, e a Bíblia é a base e o fundamento deste ensino. Eu estou de regresso, porque já tenho estado em diversas ocasiões aqui na Escola Bíblica, na verdade até já há vários anos, e um dos privilégios de voltar e regressar aqui ao nosso programa e à Escola Bíblica é encontrar sempre pessoas diferentes, que trazem uma nova perspectiva também sobre a Bíblia, nos ajudam a pensar de maneiras diferentes, com a sua profundidade e a sua experiência pessoal. Por isso, como estamos no início de um novo tema e de um novo trimestre, porque dividimos este estudo da Bíblia em períodos de 3 meses, hoje não estou sozinho, já ouviram a apresentação, mas eu tenho comigo então a Dulce Neto, que vocês podem ver já neste momento, uma grande amiga pessoal há muitos anos e uma pessoa que gosta muito da palavra de Deus, de pensar e também comunicar a palavra de Deus. Olá, Dulce. Olá, bom dia. Obrigado. Bom dia e obrigado por também dares o teu contributo e vai ser um contributo importante, porque vamos estar aqui como equipa durante os próximos meses, mas não somos só dois, temos o Filipe Reis, também é um amigo já de longa data, e Filipe, é um prazer também receber-te aqui na Escola Bíblica e poderes fazer parte e dar também o teu contributo, que és um homem que gosta muito de Bíblia e de pensar e de ensinar a Bíblia. Bem-vindo também. Olá Pedro, olá Dulce, a todos os irmãos também que estão no país e não só. É muito bom estar aqui a partilhar os assuntos da lição da Escola Sabatina. É verdade, nós estamos a estudar a Escola Sabatina, é realmente o estudo que na Igreja Adventista fazemos anualmente, vamos mudando de tema a cada trimestre e convidamos todos os que se juntam a nós, aqui na Novo Tempo Portugal, a se juntarem então a este estudo. Na verdade, temos um tema novo, o tema trata-se da aliança. Vamos compreender de uma maneira mais profunda na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, ao longo da história de vários personagens, o que é a aliança eterna que Deus tem feito com o seu povo. E, portanto, temos 3 meses, são 13 sábados, 13 temas para estudarmos diferentes dimensões desta que é a grande promessa de Deus, é Ele desejar viver em parceria, em aliança connosco. Portanto, eu acho que é um tema fascinante, sinceramente. Por acaso é um tema que não é nada forçado o que vou dizer, é um tema que eu aprecio muito há muitos anos. Eu tive um professor, aliás, quando estudava teologia, que ele dava um grande enfoque nas questões da aliança e marcou-me sempre esse conceito que aprendi dele de olhar para a aliança como um dos grandes temas bíblicos para compreender toda a narrativa bíblica e a história da nossa relação com Deus. E pronto, está apresentado assim, grosso modo, o tema. Vamos falar sobre a aliança eterna de Deus e as várias dimensões dessa aliança. Então vamos a isto. Uma pequena apresentação de como é que nós decidimos orientar ou organizar o nosso programa. Nós estabelecemos aqui 4 rubricas, vamos chamar-lhe assim, e vamos repetir estas rubricas ao longo de todas estas lições. Portanto, as rubricas servem de alguma maneira para orientar e enquadrar o estudo e a apresentação que vamos fazer, mas também para si que está desse lado, talvez seja mais fácil até de ir compreendendo e até, quem sabe, tirar algumas notas, porque as rubricas, claro, ajudam a dar aqui uma certa ordem ao nosso estudo. Então, nós vamos apresentando uma a uma ao longo do tempo. A primeira rubrica que nós vamos ter aqui todas as semanas vai chamar-se O Destaque. Ora, o que é o destaque é do estudo que nós fizemos ao longo destes últimos dias e hoje estamos aqui a apresentar-lhe, os 3 vamos conversar um pouco sobre alguma ideia que nós consideramos absolutamente chave ou que nos inspirou e tocou de uma maneira especial e que agora gostávamos de abordar aqui. Então, Dulce, vamos começar por ti e partilha connosco qual é o teu destaque. Eu gostei muito do estudo desta semana e esta ideia de que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, livres, embora dependentes dele. E desde o início do universo, ele fez questão de nos dizer
que nós tínhamos livre-arbítrio e a possibilidade de escolha, e até nos avisou das consequências da nossa escolha. Por isso, ele é fonte de vida. Se nos afastarmos dele, nós morreremos. Nós vimos logo isso no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2 e no verso 16 e 17 diz-nos: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu-nos logo aqui opções, mas deu-nos também, mostrou-nos também as consequências das nossas opções. E o que foi tão bom ver neste estudo é que, no seu incrível amor, como um verdadeiro pai, um pai amoroso, ele não nos deixa sós, mesmo quando nós lhe viramos as costas, quando escolhemos virar-lhe as costas, e fez um plano, na verdade, para nos recriar e para restabelecer esta relação quebrada, esta ideia de relação com Deus, de um Deus que nos criou para sermos amigos dele. Foi uma ideia que a mim me tocou muitíssimo, muitíssimo. E esta busca incessante de Deus por nós, apesar das nossas escolhas, também voltou aqui a reanimar e a recalentar o meu coração. E esta seria a minha ideia-chave deste estudo. Ok, opções e consequências, não é? Gostei dessa, uma espécie de, não é bem uma dicotomia, não é? Mas há uma complementaridade enorme entre esta ideia de haver opções e haver consequências, não é? E um Deus que tem a liberdade suficiente para nos dar opções e consequências é uma coisa profunda, não é? Que nos faz pensar. Filipe, eu gostava de te ouvir, talvez comentando um pouco as questões que a Dulce aqui levantou nesta pequena apresentação e talvez o teu destaque também, não sei se liga exatamente com esta ideia. Bom, Pedro, eu estava exatamente a pensar que aquilo que eu vou dizer não é mais do que um complemento àquilo que a Dulce acabou de dizer. O meu destaque seria um dos subtítulos da lição desta semana, em que é usada a expressão Deus e a humanidade juntos. Eu imagino, como sempre acontece, ou normalmente acontece, que o primeiro estudo de cada trimestre é sempre uma introdução para aquilo que vem a seguir, não é? E a introdução deste trimestre fala das nossas origens, dos primeiros capítulos de Gênesis, 1, 2 e também o 3, em que Deus e o homem estavam juntos. E ao pensar nesta ideia, o que é que me surgiu na mente? É engraçado que quando Cristo vem aqui, 4.000 anos depois da criação, mais ou menos 4.000 anos, ele é chamado de Deus conosco, não é? De Emmanuel. Ou seja, quando ele chegou cá, imediatamente se identificou como alguém. Aliás, ainda antes de chegar, o nome já lhe tinha sido dado, não é? Centenas de anos. Mas pronto. Quando chegou, imediatamente se identificou como aquele que iria restaurar aquilo que tinha sido perdido lá no início, lá nas origens. Porque nas origens Deus estava connosco e nós estávamos com Deus. O Senhor conversava com Adão, com Eva, não havia separação, não havia afastamento, pelas razões que nós sabemos e que são explicadas no capítulo 3 de Gênesis, passou a haver esse afastamento. Então houve uma necessidade, e penso eu que é isto que está na cabeça do autor para ter colocado esta lição em primeiro lugar, isto sem ter abordado e sem ter lido já os outros temas das semanas seguintes, penso que é isto que está na cabeça do autor. Nós tínhamos ali uma aliança, tínhamos uma parceria, estávamos juntos com Deus. Perdemos isso. E a história da Bíblia e a história da humanidade é a história de um Deus à busca de recuperar, de fazer uma realiança que, por nossa culpa, nós perdemos. E quando Cristo chega aqui, imediatamente ele é identificado como aquele que está connosco para restaurar exatamente aquilo que tinha sido perdido e que depois é consumado no final da história da Bíblia, das Escrituras, onde nós temos exatamente uma recriação e uma restauração de todas as coisas que foram perdidas, ainda melhor do que era no início. Tu dirias que Deus criou-nos para intimidade? Eu estava a ouvir-te e a pensar na ideia de intimidade, não é? Ao mesmo tempo parece um conceito, eu acho que é um conceito bonito mesmo,
há uma beleza quase poética na ideia de que um Deus todo-poderoso criou um ser que lhe é infinitamente mais pequeno e inferior, no entanto deu-lhe a oportunidade de intimidade. Gostava que nós falássemos Pedro, um bocado sobre esta ideia de intimidade. Excelente pergunta, excelente questão para raciocinarmos. E mesmo que a comparação seja pobre, eu vou usar as palavras que usaste para dizer o seguinte. Os animais são seres inferiores ao homem, homem e humanidade, não é? Claramente. Mas nós também temos amizade, também temos carinho, também temos uma proximidade com os animais, não é? Relacionamento, e, portanto, não é? Há relacionamento, sem dúvida nenhuma, não é? E relacionamento esse que é recíproco e retribuído, não é? Então eu não consigo imaginar um Deus que não seja pessoal a esse ponto. Será que alguém consegue imaginar um Deus que cria, faz uma determinada criatura que tem capacidade moral, que tem raciocínio, que tem sentimentos, que tem essa capacidade de retribuição e depois deixava lá, entrega a si própria? Isso não tem muita lógica. Isso não é o Deus de proximidade que estávamos a comentar há pouco. Portanto, é evidente que, tendo perdido isso, esse Deus deve ser logo, e é o primeiro interessado em reatar essa proximidade que foi perdida. Aliás, Deus é um ser relacional, não é? Sim. Chamando a Deus um ser, não é? Uma entidade relacional. E nós vemos isso até na própria composição da divindade, não é? E acho que isto é fundamental, aquilo que tu estás a dizer, e prende-se com o resto de todo o nosso percurso espiritual. É nós entendermos que Deus nos fez para nós sermos amigos dele, não é? E quando nós vimos o estudo desta semana, nós vemos que Deus fala com o homem, Deus, logo a seguir a criá-lo, Deus já está a dialogar com ele. É um momento da criação completamente distinto dos outros momentos da criação, e em que Deus já lhe diz o que é que espera dele, já diz o que é que ele deve fazer, como é que ele se deve relacionar com o mundo que Deus acabou de criar, com as outras criaturas. Isto é tão animador para nós, não é? Não é um ser, como Pedro dizia, todo poderoso, que lá de cima domina e cria as suas leis e as suas ordens, mas é um ser connosco, é um Deus connosco, um Deus que gosta de nós, que quer estar connosco, que se quer relacionar connosco. Isso prende-se também com aquilo que mais à frente eu tenho para mim como o que me interpelou neste estudo, mas deixo de seguir, Pedro. Sim. Olha, eu pensei, o meu destaque é a ideia de que o ato de criar, que é uma escolha, vamos dizer, totalmente livre de Deus e independente, por acaso tenho andado nos últimos tempos a pensar um bocado sobre isto, e claro que este estudo também ajudou a isso, esta ideia de Deus ser totalmente independente, que acho que a Dulce há bocado já tinha referido essa ideia, e a liberdade, mesmo a liberdade de Deus, porque como Deus não é contingente, não é? Nós somos muito contingentes, estamos sempre muito limitados, não é? Então nós na verdade não somos livres no sentido em que, por exemplo, o nosso cérebro é capaz de imaginar coisas que nós na prática não conseguimos fazer, por exemplo, não é? Até em termos físicos, não é? Mas como Deus não tem nenhuma dessas contingências, ele é completamente livre, portanto ele não depende de nada. Esta é a visão que nós temos de Deus e a revelação que temos dele. Então para mim, o pensamento que se me destacou ao fazer este estudo sobre a aliança de Deus no princípio, como ele projetou tudo, é esta ideia de que a primeira aliança acontece no momento em que Deus decide criar. Porquê? Porque quando Deus cria alguma coisa, neste caso seres, que são dependentes dele, não é? A Bíblia diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Portanto, Deus criou aquela alteridade, não é? Que é, ele estava só, mesmo dentro da sua pluralidade, vamos dizer. Quando ele decide criar outros seres, ele vai criar a alteridade. Portanto, a possibilidade dessa tal proximidade e relacionamento. Coisa que ele não era obrigado a ter. Logo, quando uma pessoa toda poderosa diz, vou passar a ter outras criaturas com quem me posso relacionar, é como se a própria criação tivesse a ideia de relacionamento já. Eu vou propor-vos aqui um versículo bíblico que dá mais ou menos um fundamento para isto, que é o Salmo 100, e o versículo 3 diz assim, sabei que o Senhor é Deus,
Foi Ele quem nos fez e não nós, a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Uma coisa que eu acho engraçada, isto é poesia, claro, do salmista, mas é esta ideia que ele por um lado está a dizer que Deus é o Criador, portanto nós não existimos por nós próprios, e logo a seguir diz, metaforicamente, que nós somos ovelhas do seu pasto. Ou seja, quando Deus criou as outras coisas e os outros seres, tornou-se automaticamente o pastor dessas coisas, não é? Ou seja, tem que andar com elas ao colo, tem que as conduzir. É quase como nós os três aqui somos pais, e às vezes a paternidade tem aquelas coisas que é uma coisa tão maravilhosa, mas às vezes pode nos cruzar aquele pensamento que, bem, se eu não tivesse filhos, talvez fosse um pouco mais livre, não é? Ou não tinha certos problemas ou certos dilemas na vida. Parece haver uma maior liberdade de ação quando nós não temos pessoas que dependem de nós. Não sei se a ideia para mim é bastante prática, não é? Se calhar não eras tão feliz. Pois. Exato. E Deus, mas agora que dizes isso, explora-me lá essa ideia, ó Filipe, talvez. Olha, Deus ficou mais feliz? Estavas aí a pensar, e eu penso que nós podemos apontar algo que acaba por consubstanciar isto tudo. Porquê é que existe o sábado? Quando chegou o final da sexta-feira, estava tudo pronto, não é? Em termos de matéria, em termos de criaturas viventes, estava tudo pronto, não faltava... E era tudo bom, e era tudo perfeito, não é? Muito bom até, não é? Estava tudo ótimo. Agora, por que razão é que existe o sábado? Porque Deus se quis relacionar. Porque Deus quis algo muito, muito pessoal. E vejam bem que o sábado mantém-se até hoje. O sábado não foi desvinculado, não foi revogado. Portanto, e se calhar ainda podemos elaborar ainda mais. Se nós começarmos do primeiro dia até ao último dia da criação, nós vemos que as condições vão ficando cada vez melhores, não é? Sim. Cada coisa nova que é criada faz com que o mundo seja melhor do que era anteriormente. Aliás, não por acaso, e ao Pedro, vamos ter que admitir, a mulher é criada depois de nós, não é? Portanto, ficou muito melhor do que estava quando a mulher é criada. Mas a seguir a mulher... é sempre crescente, de facto. Sempre crescente. Quando a mulher é criada, só aparece mais uma coisa depois disso. Ou seja, aparece a mulher para o homem se relacionar com o seu próximo. E depois aparece apenas o sábado para o homem se relacionar com o seu Deus, para estar lá. Portanto, acho que o sábado é um ótimo, porventura o melhor exemplo disto que acabamos de dizer, que há um Deus que se quer relacionar com as suas criaturas. Mas, Filipe, pegando nas tuas palavras e numa coisa que o Pedro disse há pouco, eu gostava de colocar-te aqui, Pedro, o meu dilema. Aquilo que me ficou aqui no cérebro, na mente, no estudo desta semana, não é? Eu posso escolher... Espera aí. Dulce, diz-me só, esse vai ser o teu dilema já? É o meu dilema, sim. Então deixa-me, como é a primeira vez que estamos a fazer isto, eu vou dizer aos irmãos e amigos que estão connosco que a nossa segunda rubrica, agora já falámos dos nossos destaques, é o nosso dilema. Desculpa. Qual é o dilema? Não fizeste bem, mas talvez, eu acho que para as próximas semanas já não vai ser preciso, mas hoje pode ser útil ainda explicar que agora então vamos falar sobre dilemas. Não vamos assumir que na palavra de Deus nós lemos a Bíblia e não há coisas que nos levantam dúvidas, dilemas, que nós felizmente temos respostas e algumas temos pelo menos indagações. Mas vamos lá então ouvir qual é o dilema da Dulce. Tem a ver com aquilo que tu estavas a falar há pouco deste ser livre que nos cria livres, não é? Mas ao mesmo tempo que nos cria dependentes dele. E ele cria-nos para se relacionar connosco, mas nós somos livres de não nos relacionarmos com ele, como aconteceu com Adão e Eva, foram livres de escolher comer aquilo que tinha sido proibido. Mas se Deus me cria para eu me relacionar com ele, se ele é a fonte da vida, se ele me avisa que se eu não me relacionar com ele e se eu não for até ele, eu vou morrer, se eu não entrar nesta obediência ou nesta dependência dele, eu morro, como é que eu sou livre sendo dependente? Eu posso escolher, de facto, morrer, mas em termos de racionais, em termos de mente, eu não vou escolher aquilo que me faz mal. Logo, onde é que está a minha liberdade de escolha?
Confuso. Eu acho que a liberdade de escolha, forçosamente, tem que abrir caminho para todas as opções, não é? As opções que eu tenho como criatura são obedecer ou desobedecer. E são as únicas opções que eu preciso como criatura, não é? Porque se eu não fosse dependente desse Deus para ter a vida, a alternativa é que eu teria que ser Deus. Eu teria que ser parte da divindade. Ora, claro que isso não acontece, como é evidente, não é? Portanto, todas as criaturas são dependentes de Deus. Aliás, a irmã White tem uma expressão em que ela diz que Cristo tinha vida em si mesmo não emprestada, porque ele era parte da divindade, não é? E está num patamar que eu não estou e nunca estarei, como é evidente, não é? Mas como criatura, eu tenho essa opção. Obedecer ou desobedecer. E nós hoje, ao fim de 6.000 anos, mais ou menos, de história da Terra, nós já temos perfeitamente claro diante de nós quais são as consequências e os resultados. Porque quando nós falamos em consequências e resultados, normalmente tem uma conotação negativa. Se calhar vocês estavam à espera que eu dissesse, nós temos diante de nós quais são as consequências e os resultados da desobediência. Mas eu quero dizer o contrário. Nós temos perfeitamente claro quais são as consequências e os resultados da obediência. E quais são? Mas isso não pode levar a obedecer só por ter medo das consequências. Não necessariamente. É uma obediência livre. Não necessariamente. Eu não creio que Adão e Eva e todos os outros que nós conhecemos ao longo da história da Bíblia tivessem obedecido por temor. Aliás, vou citar um exemplo. Vou citar um exemplo que está na minha mente, que preparei esse estudo há pouco. Balaão, lá na história, quando aparece uma comitiva estrangeira que lhe dá um trabalho, ele queria muito aceitar aquele trabalho, mas consultou o Senhor e o Senhor lhe disse que não era boa ideia fazer aquilo. E ele ficou resignado. Ou seja, ele obedeceu contrariado. Eu não sei se isso é uma obediência conforme Deus pretende. Ficou ele melhor com essa decisão? Ficou ele mais feliz? Ficou ele tranquilo? Eu acho que não. Se ele tivesse escolhido obedecer porque é sua livre vontade, como nós fazemos quando guardamos o sábado, quando respeitamos o pai e a mãe, e eu não faço isso porque Deus me obriga. Eu faço isso porque depois de Deus me ter dito que isso era o melhor, eu escolho fazer isso. Aí sim, aí resulta melhor para mim e eu sou mais feliz, relaciono melhor com Deus e com o meu próximo. Não sei se me fiz entender, mas é o entendimento que eu tenho sobre essa questão. Perfeitamente. Eu talvez vou acrescentar aqui um pensamento à Dulce. Eu, por acaso, tenho a sensação de que a tua pergunta e o dilema é genuíno, não estás a pô-lo artificialmente, não é? Não. Na verdade, nós ainda há bocado trocámos umas mensagens, os três, no nosso grupinho, e portanto, deu para perceber, eu fiquei a pensar um bocado sobre isso, deu para perceber que o dilema é genuíno, é? E para quem nos está a ouvir, talvez seja interessante saber que realmente, nós quando abordamos a palavra de Deus, não vamos aqui assumir que há uma espécie de uma aura de super homem ou mulher espiritual, e tudo fica claro, há dilemas tremendos. Eu estava a pensar duas coisas. Primeiro, lembrei-me do texto bíblico que diz que onde há amor não há medo. Não há temor. João, não é? João, não é? 1 de João. Onde se há amor não há medo. Então, eu parto do princípio que, no princípio, passa aqui a redundância, não havia sequer sombra de possibilidade, vamos dizer, dessas compreensões erradas. Tu agora dizias, Dulce, em relação ao Filipe, à primeira afirmação do Filipe, mas não é por medo e tal, que depois ele deu a explicação. Eu diria, não, mas é que como não havia uma consciência no ser humano dessas consequências, logo, no fundo, aquele relacionamento era genuinamente de amor. Portanto, não havia possibilidade de haver medo de Deus naquele ambiente. O outro pensamento que eu junto a esta ideia, talvez mais em relação ao teu dilema mesmo original, será a ideia de que nós hoje olhamos para a nossa dependência de Deus e de tanta coisa porque estamos tão fragilizados, mas eu às vezes gosto de recuar um pouco e de imaginar qual seria a qualidade, não sei se o termo será o ideal, mas a qualidade da vida em todos os aspectos de Adão e Eva há 6.000 anos atrás, mais coisa, menos coisa. Basta pensarmos que os seres humanos, mesmo depois do pecado, duravam 900 anos.
não é? Não é isso que é o relato literal da Bíblia é esse, e é assim que nós o queremos, não é? Nós não queremos que isto está escrito aqui como uma metáfora para ilustrar. Portanto, imaginem homens que duravam 900 anos. A qualidade biológica, a qualidade do cérebro destas pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Realmente, ali a escolha de estar num ambiente de obediência a Deus não era porque eles não tivessem grande capacidade de viver. É uma escolha, era uma escolha inteligente. Em certo sentido, eu acho que Adão e Eva, enquanto eles escolheram obedecer, estavam a usar de todas as suas faculdades. Olha, Pedro, eu gostaria de complementar apenas com o seguinte. Na história de Josué, um dos versos mais favoritos da maior parte das pessoas é uma expressão do próprio Deus. Escolhei hoje a quem servir. E isto, eu não gostaria de ser adorador de um Deus que dissesse uma coisa diferente desta. Senão ele seria um Deus ditatorial. Escolhei hoje a quem servir. Mas todas as coisas, todas as decisões têm as suas consequências. Porque tem de ter. Até porque qualquer um de nós não é um pai diferente para os nossos filhos. Quando nós dizemos aos nossos filhos, olha, vamos escolher bem o que comemos, o que bebemos, os sítios que frequentamos, as conversas que temos, aquilo que colocamos diante dos olhos, não é para restringir a liberdade dos nossos filhos. Não é para os oprimir. É para os encaminhar. É para os orientar. Mas eles continuam a ser livres de fazer o que querem, e quando forem adultos, muito mais, como é evidente, não é? Agora, temei a Deus e dá-lhe glória, mas sabemos que todas as coisas têm as suas consequências. Se escolhermos um caminho diferente desse, olha, já escolhemos há 6.000 anos atrás um caminho diferente desse, e temos os resultados aí diante de nós, não é? Muito bem. Filipe, assim para um minutinho, vamos agora gerir bem o tempo, assim para um minuto, qual é o teu dilema? No estudo que fizemos sobre este início e a aliança inicial. Muito bem. Eu vou projetar um dilema que não é exatamente meu, mas que eu acredito que é de muita gente no mundo inteiro e que acaba por resultar em outros problemas, que é o dilema das origens. Ou não percebermos Gênesis 1 e 2, ou não admitirmos Gênesis 1 e 2, ou se quiserem que eu vá mais longe, ou não admitirmos como literais os relatos que estão de Gênesis 1 a 11, nós não sabemos de onde viemos, nós não sabemos quem somos, nós não sabemos o que estamos aqui a fazer e nós não sabemos para onde vamos. Portanto, é uma estratégia muito eficaz do inimigo de Deus, ofuscar da nossa mente as nossas verdadeiras origens, criando uma série de propostas alternativas que não se sustentam por si mesmas, como é evidente, não é? Mas que depois, ao não responder corretamente à pergunta sobre as nossas origens, acabamos por minar e por condicionar logo uma premissa fundamental que depois nos vai desorientar completamente em todas as outras perguntas que eu fiz. Quando é tudo muito simples. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Só esta frase já nos ajuda a dar um início de resposta muito favorável àquelas que eu coloquei. Se Deus criou os céus e a terra, depois Ele criou tudo o que existe, criou-me a mim. Então eu sei de onde eu vim. Eu não vim de uma explosão cósmica. Eu vim de uma matéria de pó e água que o próprio Deus criou, e eu tenho vida soprada pelas narinas de um Deus omnipotente e omnipresente. Eu não sou fruto de uma explosão de estrelas, porque se fosse, eu poderia explodir a qualquer momento e não sei o que é que me aconteceria. Eu sou o resultado de um Deus que eu conheço, que se revela e que me dá resposta a estas perguntas. Este é, na minha opinião, um dilema que muitas pessoas consideram sem solução, mas que depois abre campo para tantas e tantas perguntas que não têm resposta. É quase dizer que é um dilema enorme em termos filosóficos e antropológicos, mas na Bíblia é um dilema que está resolvido. Fácil. É? Está resolvido. O dilema está resolvido. Não quer dizer que nós não continuemos a ter questionamentos profundos, mas o dilema está resolvido. Olhem, o meu dilema tem a ver, e é um dilema também que eu, na verdade, há muito tempo que gosto de meditar sobre ele, que é o dilema da árvore do conhecimento do bem e do mal. A presença desta árvore e, portanto, o seu papel, a razão pela qual foi através desta ideia concreta que Deus colocou ali,
eu acho que ainda dá aqui um minutinho para vos perguntar assim. Para ser bem específico, porque eu gostava mesmo, estou mesmo curioso para vos ouvir, porque nós não combinámos nada disto e, portanto, a conversa é mesmo genuína. Se eu vos perguntasse assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal é Deus a tentar o ser humano? É uma tentação? Se não é, vocês conseguem encontrar-me então um termo alternativo? Se não é uma tentação, é o quê da parte de Deus? Ter colocado ali uma árvore. Bem, a Bíblia diz-nos que Deus não tenta, não é? Okay. Que é o inimigo que nos tenta, por isso... Eu também tinha essa aqui, perfeito. por isso eu excluiria à partida essa ideia. A questão podia-se colocar, há pessoas que dizem que Deus põe à prova a lealdade e a relação de Adão e Eva com o próprio Deus. A mim custa-me um bocadinho aceitar esta ideia, porque se Deus é um Deus omnisciente, Deus sabia quem era Adão, Deus sabia quem era Eva, Deus sabia, por isso Deus não precisava de os pôr à prova, não é? Podemos pensar assim, por um lado. Agora, como é que eles poderiam exercitar o seu livre-arbítrio se não tivessem escolha? Claro. Ou seja, para mim, a existência da árvore é a possibilidade concreta, real, verdadeira, de que eles podiam escolher outra coisa. De que se não houver outra coisa para escolher, então não existe escolha, há só aquele caminho, não é? Se eu vou num caminho e não há uma bifurcação, não há dúvidas nenhumas. Logo, eu não posso exercitar o meu livre-arbítrio, não é? Eu não posso, eu mesma, saber, ok, Deus deu uma liberdade, está bem, mas onde é que eu vou usar esta liberdade? E eles assim tinham a possibilidade de usar essa liberdade. Isto falando só de Adão e Eva, já não estou a falar nos outros mundos, nas outras criaturas. Mas se calhar já temos uma resposta aqui, antes de ouvir o Filipe, só para concretizar, a resposta da Dulce a este dilema de porquê aquela árvore e o papel dela é para concretizar a escolha. Filipe. Possibilidade de escolha. A possibilidade de escolha. Eu estou 100% de acordo com a intervenção da Dulce e apenas acrescento algo. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 9, diz que o mal não se levantará duas vezes, não é? Portanto, nós sabemos, pela revelação, que depois da história deste mundo, conforme nós o conhecemos, terminar e houver uma recriação e pecado e pecadores não existirem mais, não vai haver uma segunda queda, vamos dizer assim, que termos que nós conhecemos. Contudo, vai haver essa hipótese. Tem que haver a hipótese. Tem que haver a possibilidade. Tem que haver a possibilidade. Agora, eu sei pela revelação que, apesar de haver a possibilidade, nunca mais ninguém vai escolher desobedecer. Porque também nós temos aqui um ditado, é um bocadinho rude, se calhar eu não vou enunciar, mas vão-se lembrar. Mas... eu até já estou a pensar num. Errar uma vez pode ser por desconhecimento, a segunda vez já é outra coisa, não é? E depois de todo o universo ter assistido aos resultados de 6.000 anos, mais ou menos, acreditando eu que Jesus está às portas mesmo, não é? De desobediência do plano de Deus, será que alguém vai ter a coragem de desobedecer? Quer dizer, então aí é que era... Eu acho que Deus nem precisava de tantos séculos para demonstrar a sua soberania e a sua razão, não é? Já estava demonstrado por natureza. Agora, a possibilidade tem sempre que existir porque o caráter de Deus não muda. Se o caráter de Deus não muda, ele vai continuar a dar-me a minha liberdade de escolha. Agora, todos vão escolher obedecer, com toda a certeza. É isso, então é possibilidade. Eu junto apenas, para avançarmos, eu junto apenas a palavra limite. Eu acho que quando existe um ser que é criador e que tem toda a autoridade e ele está num relacionamento com seres que não têm o mesmo nível de autoridade, é absolutamente chave para mediar, vamos dizer assim, esse tipo de relacionamento, elementos que sejam como que limites ou fronteiras. E portanto, além do que vocês partilharam, obviamente é bíblico e é uma ideia inteligente, também parece-me que eu pelo menos olho para a árvore do conhecimento do bem e do mal como a fronteira do limite. Há uma autoridade. E eu acho que, na verdade, o que a serpente fez na tentação, nós hoje não estamos propriamente a entrar muito nos detalhes da tentação,
estamos a debruçar-nos mais na aliança, mas mesmo naquele diálogo que a serpente, Satanás, no fundo, utilizou, eu vejo essa ideia de testar os limites, dizer assim, Deus estabeleceu uma fronteira, esquece, isto do lado lá da fronteira é muito melhor. Uhum. E, portanto, eu vejo aí esta ideia de Deus estabeleceu uma fronteira onde, com naturalidade, o ser humano podia até olhar, eu às vezes imagino, eles estão ali no jardim, olham a árvore e dizem, ok, ele é o limite, há algo para lá, é a autoridade de Deus. Eu, pelo menos, gosto muito de pensar. Eu entendo isso, mas essa árvore já existia antes de Adão e Eva, certo? Ou seja, as outras criaturas também tinham tido a possibilidade de comer dessa árvore, não é? Se não fosse através dessa árvore, alguma coisa tinha que ser. Exatamente, seria outro elemento. E eu estou-me a lembrar aqui de uma visão da irmã White, em que ela foi levada a contemplar outros mundos e viu todos, estou a parafrasear, não é? Ela viu todos muito felizes, nenhuma mancha, tudo ótimo, e ela perguntou ao anjo assistente porque é que aquilo era assim. E ele respondeu, e eles escolheram obedecer. Portanto, todos têm uma, não sei se com uma árvore, sempre, constantemente, e infelizmente, aqui o nosso planeta foi o único em que alguém escolheu desobedecer. Porque em todos os outros tiveram o mesmo livre-arbítrio que tiveram Adão e Eva. Aliás, Dulce e Pedro, se no universo todo não houvesse este livre-arbítrio, Satanás não se podia ter revoltado contra Deus. Não sei se já pensaram nisso. Existiu no céu, portanto. Existiu no céu também. Com certeza. Se ele teve essa oportunidade, se longamente Deus suportou a rebelião de Satanás, se juntou o concílio celestial para apresentar o caso, como num tribunal, não é? As partes chegam para apresentar um caso, é porque ele tinha a oportunidade de escolher. Escolheu como escolheu, foi expulso do céu. Nós escolhemos como escolhemos. Fomos expulsos do Éden. Nada diferente neste aspecto. Está diferente. Bom, nós vamos avançar e temos agora aqui 4, 5 minutinhos. Eu já previa que as duas últimas rubricas também são para ser um pouco mais imediatas, talvez menos de reflexão profunda. A que fizemos até aqui eu acho que foi bastante proveitosa, pelo menos para mim foi, honestamente. E agora então vamos explicar-lhe assim que está connosco aqui na Novo Tempo, no programa Escola Bíblica, quais são as duas rubricas com que vamos terminar, para apontamentos um pouco mais curtos, também um pouco mais práticos. O primeiro nós chamámos-lhe um pouco aqui, um pouco ali, que é uma expressão bíblica, não é? Que remete para a ideia de na Bíblia às vezes temos que procurar o paralelo e construir complementos. E eu vou perguntar, vamos os três falar aqui de pelo menos um texto bíblico, talvez fora agora do Gênesis, onde nós estivemos mais, que de alguma maneira para nós serviu como um paralelo, ou talvez até um personagem bíblico. Há algum texto da Bíblia que vos evoca ou traga luz sobre esta aliança inicial que Deus estabeleceu? Dulce, qual é que seria para ti? Hebreus. Eu iria para Hebreus 1:2, que diz: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, Jesus na criação. O Filipe, tu Filipe, acho que referiste isso logo no início, mas esta ideia de Jesus na criação é para mim uma ideia muito forte, lembrou-me logo isso. E esta ideia relacional de como havia aqui uma relação que se quebrou, levou-me também para um outro versículo de que eu gosto particularmente, que está em João 17:3, e que diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ao Pai, como o único Deus Criador, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, não é? Esta ideia de, afinal de contas, o que é a salvação? É reatar aquilo que tinha sido quebrado, é reatar a relação, logo é estar com Deus, é conhecer Deus no sentido de uma relação íntima com Ele. E isso atirava-me para um outro texto que eu também adoro, que é Oséias, que diz: prossigamos, pois, em conhecer ao Senhor, e não quero holocaustos, não quero sacrifícios, o que eu quero é que tu me conheças. Por isso, o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, muito bem. Filipe. Olha, eu projeto-me se calhar já para o fim deste trimestre, porque comecei por dizer que no início nós estávamos com Deus e Deus tinha criado um mundo
ótimo, todo novo, só para nós. Nós quebramos essa aliança, nós quebramos o nosso relacionamento com Deus, mas em Apocalipse 21, versículo 5, o Senhor diz: eis que faço novas todas as coisas. Isso quer dizer que eu e o meu querido amigo que está a assistir, todos nós, podemos e com certeza iremos recuperar aquilo que perdemos lá no início. Amém. Bom, eu vou saltar o meu, porque eu acho que os vossos foram bem completos como ideias. Vou saltar porque eu tinha mais interesse agora em irmos à última rubrica. Esta vai ser literalmente talvez 30 segundos a cada um e chama-se Sim e Agora. Depois disto, o que nós queremos é partilhar consigo, especialmente que está connosco aqui na Novo Tempo, na Escola Bíblica, alguma nota, talvez até prática, ou alguma ideia, quem sabe que lhe possa ser útil para tentar ir um pouco mais longe em termos práticos a levar estas ideias, para isto não serem só ideias. Eu partilho já a minha então. O meu sim e agora é a ideia de que nós vivemos num ciclo de afastamento de Deus que continua. Não foi só no Éden que ele aconteceu. Nós naturalmente parece que, então agora estaremos com certeza pior, parece que estamos sempre num ciclo de afastamento daquela tal intimidade que falávamos no princípio, e eu penso que Deus na Bíblia diz muitas vezes coisas do género: buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o coração. Eu acho que é uma coisa muito necessária. Por exemplo, as jovens. Eu tenho um filho com 18 anos, por exemplo, não é? Penso muito em jovens com essa idade, como é que podem tentar não ir nesse ciclo de afastamento. E eu penso que uma das coisas práticas muito úteis é nós nos habituarmos a termos algumas rotinas de alimentar e nutrir a nossa vida espiritual, no fundo, conteúdos até às vezes que nos vão empurrando para mais próximo de Deus. Exemplos. Eu ponho-me a pensar, música. Quem é que não ouve? A maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, jovens até, por exemplo, ouvem música de muitos tipos, de muitos autores, música secular de muito tipo, mas por causa disso, nós precisamos de ter, por exemplo, boa música cristã, de conceitos e de inspiração bíblica para criar um equilíbrio e nos empurrar para perto de Deus. Eu, por exemplo, ouço um canal e sigo um canal brasileiro chamado Catavento. Tem ali música que me inspira, que traz calma, que traz reflexão. Em Portugal, ouço e até participo num grupo musical chamado Songs for Him. Também é música que ajuda a criar essa inspiração. Por exemplo, nas redes sociais, muitos de nós seguimos imensas pessoas de várias áreas, de política, por exemplo, de sociedade. Por que não seguir pessoas que criam conteúdos espirituais, conteúdos bíblicos? Por exemplo, eu há 15 dias comecei a seguir uma jovem americana, adventista, que estudou teologia, e ela tem um canal muito interessante que chama-se, deixa cá ver se eu não me engano, A Bible and a Girl. Podem escrever isto no Instagram. Eu tenho seguido a jovem nas últimas semanas e tenho achado coisas interessantes. Por exemplo, comecei a seguir o pastor David Ashery, que muitos conhecem, que está a fazer uns lives no Instagram sobre o livro Desejar Todas as Nações. São 90 dias, uma espécie de vigília. Então, estas coisas que nós vamos descobrindo, há vários canais de YouTube, por exemplo, que eu sigo, aí sigo muitos mesmo, e eles vão-me alertando, e eu sigo muitos que são conteúdos que eu sei que me vão alimentar espiritualmente e, lá está, empurrar-me um bocadinho para mais perto deste ciclo de proximidade com Deus, e, portanto, ficam aqui algumas dicas. Assim, para 20 segundos cada um, alguma dica de alguma coisa que, em termos práticos, possa ajudar-nos a manter-nos próximos de Deus? Eu resolvi agarrar na pergunta de Deus a Adão e Eva: onde estás? E decidi que ao longo da semana ia fazer essa pergunta várias vezes a mim mesma. Onde é que tu estás? Como se Deus me estivesse a fazer essa pergunta dulce: onde é que tu estás? E ao mesmo tempo agarrar nesta ideia maravilhosa da criação, não é? Porque na criação nós não falámos nisso, mas na criação nós temos Deus, temos o ser criado e os seres criados iguais a mim, à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, aqui eu vejo como é que eu nesta semana vou amar a Deus, amar os outros, porque eles são à imagem de Deus, e, como Jesus diz, amar os outros como a ti mesma e amar-me a mim também, no sentido de me respeitar e de me respeitar e cuidar e valorizar, sim. Por isso, este é o meu repto, não tão prático quanto o teu. Já agora deixa-me dizer-te, o David Ashery, que também tem isso no Facebook, os lives dele também estão no Facebook. Não só no Instagram, não só no Instagram, porque há pessoas que seguem mais o Facebook. O Facebook, é isso mesmo.
Depois Muito desta, interessante. Filipe. depois desta ótima intervenção da Dulce, ter esvaziado algo que eu iria dizer, a, Próxima podes tu primeiro. a mim resta-me, não faz mal, senhoras primeiro sempre, a mim resta-me voltar às bases para dizer todos os dias, lição da escola sabatina, espírito de profecia, Bíblia, culto familiar. Ficaremos muito melhor como indivíduos, como famílias e como igreja. É verdade. Grande conselho. Os fundamentos de uma prática espiritual forte. Que Deus o abençoe. Foi um prazer ter estado nesta primeira sessão aqui da Escola Bíblica deste novo trimestre. Falo por mim, tive imenso gosto. Agora já quebrámos um bocadinho o gelo, que foi a primeira vez que tivemos aqui a nossa equipa, e Deus permita que, dando-nos vida e saúde, e assim também para nos acompanhar, podermos passar ainda bons momentos aqui em redor da palavra de Deus. Estamos a tentar estudar e compreender melhor a aliança eterna com o nosso Deus. Permaneça nessa aliança, que Deus o abençoe. Até para a semana, se Deus quiser. Até mais. Até para a semana.